Olá, bom dia! Bom dia para quem vai me ouvir agora, para quem vai me ouvir depois. Bom dia, Suzana! Vamos lá para mais uma mensagem, vamos lá começar mais um dia na frequência 1000 Hz, na frequência dos nossos sonhos e já começar o dia aqui com uma boa reflexão. Bom, a mensagem de hoje é a seguinte: o poder do perdão. Perdoar é um ato de amor que liberta não apenas quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa, com certeza. Milagre eu acordar cedo. Ah, muito bem, parabéns. Então vamos lá, porque olha, talvez isso daqui seja para você, hein, Suzana? Vamos ver. O perdão é uma chave que abre portas para a paz, a cura, a liberdade. Quando escolhemos perdoar, deixamos de lado a dor e a amargura, permitindo que o amor e a graça de Deus fluam em nossa vida. O perdão não é um sinal de fraqueza, mas de força, pois exige coragem para soltar as mágoas e seguir em frente. Ele nos alinha com o coração do Criador, que está sempre pronto a nos perdoar. Na Bíblia, a história de José, Gênesis 45, 1:15, ilustra o poder transformador do perdão. Apesar de ter sido vendido como escravo por seus próprios irmãos, José escolheu perdoá-los, dizendo: "Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Seu perdão não apenas restaurou sua família, mas também trouxe cura e reconciliação. Essa história mostra que o perdão tem o poder de transformar relacionamentos e trazer o propósito de Deus à tona. José nos ensina que o perdão não significa ignorar o que aconteceu, mas reconhecer que Deus pode usar até mesmo as situações mais difíceis para o bem. Quando perdoamos, nos libertamos do peso do passado e abrimos espaço para que Deus restaure e abençoe nossas vidas. O perdão nos liberta de correntes invisíveis e nos prendem à dor. O perdão é considerado um ato que transcende a lógica humana, pois muitas vezes envolve abandonar o direito de revidar ou buscar justiça imediata. Ele é um caminho para a paz interior, uma prática que nos reconecta com nossa essência mais elevada e promove a reconciliação. Bom dia, aqui está para Alexandra, deve ser Alexandra. Opa, Alexandra, bom dia, Inês, bem-vindas. O perdão pode ser visto como uma libertação energética. Guardar ressentimentos e mágoas mantém nessa frequência vibracional baixa, atraindo mais negatividade para a nossa vida. Ao perdoar, liberamos essa energia densa, elevando nossa vibração e permitindo que o fluxo de cura e abundância se manifeste. Perdoar é soltar o que nos prende para abraçar o que Deus tem de melhor para nós. É muito interessante aqui. Bom dia, Osvaldo. Quando nós falamos em perdão, né, o poder de perdoar, percebem que o perdão, ele não é algo que a gente vai falar que é para outra pessoa. Não, o perdão, ele começa dentro da gente. Quando nós falamos o perdão, na realidade a palavra perdão é a palavra auto-perdão. Porque muitas vezes nós estamos trazendo mágoa, raiva da situação que aconteceu, tristeza, angústia. O que acontece? Aquilo está aqui dentro da gente. E antes, né, para a gente falar o perdão para a pessoa, a gente precisa se libertar disso daqui. Porque o que acontece? Uma situação, ela aconteceu naquele momento e aquilo ali nós trazemos uma interpretação. A gente traz aquele sentimento, né? Vem aquela emoção, gera aquele sentimento que a gente passa anos e anos da nossa vida
reproduzindo aquele mesmo sentimento como se aquilo estivesse acontecendo no momento presente. Quem faz isso somos nós, não é a pessoa que fez, aquilo aconteceu lá, aquela vez, só que a gente vem repetindo e reproduzindo essa emoção, esse sentimento. E o que acontece? O ato do perdão, ele inicia quando você diz o seguinte, quando você consegue reconhecer isso que te atrapalha e você fala, eu não preciso sentir mais isso, chega. E aí é quando você libera essa sensação, sabe? Essa raiva, essa angústia, essa mágoa, isso eu não vou sentir mais. Eu me liberto de você. Então, quando você liberta esse sentimento de dentro de você, é quando acontece o perdão. Porque a partir do momento que você não sente mais, então aquilo você liberou, você se libertou daquilo, né? Então é como se você tivesse dado ali o perdão da situação, já foi, então você se liberta disso, não precisa mais ficar reproduzindo. E o perdão não significa que você precisa, vamos supor, né, dependendo da situação, tem que fazer as pazes com a pessoa, que você tem que conviver com uma pessoa que fez algo de tão ruim para você. Não é sobre isso, é sobre você se libertar desse sentimento que você carrega há tanto tempo. Tá? Esse o perdão. O perdão, ele vai muito além daquilo que a gente imagina, né? Não é só falar para a pessoa, tá bom, eu perdoo. Não, é algo que você tem que tirar de você, sabe? É você se libertar de tanto tempo, né? É o auto-perdão, é você se perdoar, porque tanto tempo você reproduziu aquele sentimento, aquela sensação dentro de você e que provavelmente pode ter feito muito mal. Então, hoje é o dia aí de libertação, hein? Então, se alguém tem alguma mágoa, tem algum ressentimento de alguma situação que aconteceu na vida, desde lá da infância mesmo, que lembra de alguma história, então o que você faz? Chegou a hora de você se libertar disso. Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia dessa liberação. Libera. Suzana, sei bem como é. Passei anos no processo de perdoar minha mãe e também me perdoei e minha vida mudou completamente. Exatamente, Suzana. Bom dia, Viviane! Então, e é isso, Suzana, muitas vezes e quando a gente nos colocamos assim, e principalmente com os pais, hein? Quando nós nos colocamos num papel de perdoar, eu perdoo. Então eu perdoo, é como se a gente estivesse se colocando acima daquela pessoa, como se tivéssemos uma superioridade, eu perdoo. Só que na realidade não é bem assim. Na realidade o perdão, ele vem daqui de dentro primeiro. Então pera um pouquinho, isso daqui me fez sofrer tanto, isso dói tanto em mim, eu não preciso sentir mais isso, chega, eu não preciso reproduzir isso. Então quando você se libera desse sentimento, quando você se libera disso, você liberou o perdão. É esse o movimento do perdão. Reflexão do dia, vamos lá. Eu escolho perdoar, liberto-me das mágoas e me permitindo que a paz e o amor de Deus fluem em minha vida. Então percebe que, olha, o perdoar é quando eu me liberto dessas mágoas, é como eu me libero, eu tiro isso de mim, eu não preciso reproduzir mais isso. E aí o que acontece? A gente se abre, né? A gente permite que o amor de Deus flua em nossas vidas. O que fazer? Identifique uma situação ou pessoa que você precisa perdoar e entregue isso a Deus em oração. Reflita sobre os benefícios do perdão e como ele pode trazer paz e cura para a sua vida, percebe? É para a sua vida. Então hoje vai ser o dia aí, quem tem que tem alguma situação que aconteceu, e aí a gente pode falar, às vezes é com algum familiar, às vezes é de algum relacionamento, às vezes é alguma questão no trabalho, a gente sabe que tem algumas coisas que acontecem, algumas coisas não, né, gente? Muitas coisas que acontecem ao longo da nossa história. Bom dia, Rita! Muitas coisas que acontecem ali ao longo da nossa história que a gente vai guardando, e quanto mais essa emoção, quanto mais esse sentimento ele fica aqui dentro da gente, mais a gente vai reproduzindo e isso vai ficando cada vez maior e acaba muitas vezes influenciando nas nossas relações, né? No que nós vamos fazer, nos nossos desempenhos. Por quê? Porque como está ali no inconsciente, muitas vezes a gente nem sabe, a gente não tem nem a consciência, mas é aquilo que está ali e que às vezes acontece coisas simples, mas que causam assim um impacto muito grande, justamente por conta desse sentimento que está aí dentro, que às vezes você nem percebe. Então que hoje seja esse dia assim, sabe, de reflexão mesmo. Pera um pouquinho, o que está aqui dentro de mim?
que ainda me machuca? Será que às vezes eu estou procurando aprovação, aquilo que meus pais me falavam, sabe? É um dia hoje mesmo, de parar um momentinho, um momento do dia, sabe? E fazer uma retrospectiva, sabe? Passar ali, bom, o que será que me aconteceu? Sabe? Lembra, porque muitas vezes nós estamos em processos, em momentos e situações, agora no momento presente, às vezes numa situação difícil, uma situação que precisa de uma decisão, uma situação que precisa de uma atitude, e muitas vezes a gente não consegue, porque muitas vezes pode ter acontecido alguma coisa lá atrás e que está reverberando, que te deixa com medo, que te causa angústia, que te deixa com dúvida, sabe? Que faz com que você procrastine. Então é importante parar e dar uma observada aí na vida, o que aconteceu, ou às vezes em algum momento do trabalho, no colégio, enfim. Pare, observa, veja o que está aí dentro de você, que talvez alguém tenha feito e que te trouxe essa sensação e que sem você perceber acaba reverberando. Franciele, Antônia, sejam muito bem-vindas. Inês, eu tô assim. Então, Inês, faça isso hoje, sabe? Para um momento. E o que a gente vai fazer? Para um momento, e não precisa ser muito tempo, aí 1 hora, não. Para um momentinho ali, alguns minutinhos. E aí, avisa, sabe, pro corpo, pra mente, puxa, o que será que está em mim que eu sei que foi de alguma situação que aconteceu na minha vida? Sabe, o teu inconsciente, o teu corpo, ele vai mostrar, vai falar, sabe? Ali você pode colocar ali, põe a mão no coração, vai sentindo. A Rita falou, também me sinto assim. Então faça isso, Rita, porque às vezes, gente, a gente está assim no dia a dia, naquele automático, às vezes até no desespero mesmo, sem saber, sabe, o que fazer, e muitas vezes são situações, a Viviane falou, eu também, e aí são situações decorrentes, sensações decorrentes de situações que aconteceram no passado. E a gente não sabe, a gente acaba reverberando, sabe? Às vezes tem situação que acontece, por exemplo, ontem me veio a memória e eu falando aqui agora, isso me voltou de uma situação que aconteceu comigo quando eu estava na escola. Eu tinha por volta de 7 anos e aconteceu uma situação, gente, que aquilo me marcou de uma tal maneira, sabe, que eu falei que até hoje isso vem na minha memória. E eu sei que aquilo ali, aquela situação, talvez não tenha sido proposital, enfim, mas foi a minha interpretação diante daquela situação, sabe? Então eu me senti, naquela situação, eu me senti inferior, sabe? Eu me senti inferior, eu me senti rejeitada. E olha só, eu era uma criança. Para vocês verem a proporção que acontece. Então, às vezes a gente fala, puxa, né, quando acontece alguma coisa que chateia tudo, um adulto tem mais consciência, mas quando acontece com a criança, quando acontece com a gente, quando nós somos crianças, isso marca de uma tal maneira que é importante. Por isso que eu falei, olha, pensa, às vezes algumas situações com os pais, sabe, com o pai, com a mãe, ou com algum relacionamento que teve algo, sabe, com algum irmão, tem algo às vezes que talvez seja pontual. E se vocês não conseguem identificar especificamente o que foi, porque às vezes é algo que aconteceu lá na infância, a gente talvez não vai lembrar especificamente, mas que isso vem reverberando. Então fala, sabe, o que será que está em mim? Que angústia é essa? Que sensação que é essa? Sabe? Então para um pouquinho. Se foi de alguma coisa que me aconteceu, eu não preciso sentir mais. Agradeça esse sentimento, sabe? Então, ó, Inês, Rita, Viviane, o que vocês podem fazer? Coloca a mão no coração e fala, olha, eu não estou mais nesse momento. Agora eu vivo em um outro momento. Eu estou em um ciclo de procrastinação, que fico com a sensação de que estou doente mesmo. Olha lá, é isso mesmo, Antônia. Então, o que vocês vão fazer? Coloca a mão no coração e fala, olha, e perceba qual que é a sensação. Que sensação é essa? Ela me traz o quê? Tristeza? Vergonha? Porque às vezes é isso, às vezes eu sinto vergonha da situação que eu estou vivendo, às vezes eu me sinto incapaz, às vezes eu me sinto ali nessa procrastinação do não fazer, do não me permitir, sabe? Então, pega essa sensação e identifica ela dessa forma. Ela me atrapalha em quê? Você vai perceber e vai falar, olha, obrigada enquanto você esteve comigo. Até agora você me protegeu. A partir de agora eu não quero mais, eu não preciso mais. Agora eu sou adulta.
agora eu posso cuidar de mim. Porque o que acontece? Muitas vezes é uma sensação, algo que aconteceu, que talvez precisaria ali da atenção de alguém, vocês não tiveram, e agora chegou a hora de vocês fazerem isso por vocês. Então eu me liberto dessa sensação. A partir de agora eu decreto, sabe? E libera essa sensação, tá? E libera mesmo. Vocês vão ver o quanto isso vai ajudar. O quanto isso vai ajudar. Pergunta reflexiva. Estou carregando mágoas que me impedem de viver a liberdade e a paz que Deus deseja para mim? Então muitas vezes é isso. Então às vezes nós estamos presas em mágoas, em sentimentos. Porque quem é a nossa prisão? E nós ficamos presos mesmo. A gente fica preso nessas mágoas, é uma prisão mental. A gente consegue fazer isso, gente. A Suzana colocou: minha mãe está acamada e fora do ar por demência e outras questões. Exatamente, é olhar para essa mãe e simplesmente, Suzana, agradecer a vida que ela te deu, ponto. Mais nada, só a vida. É a única coisa que a gente tem a fazer. Dos pais, olhar, agradecer a vida e ponto, sabe? É conseguir fazer isso de coração mesmo, independente, porque não é nem olhar para a situação, para tudo que aconteceu, não. Porque isso é sem julgamento. Imagina se eu não tivesse perdoado e liberado. Exatamente, Suzana. Então, e é isso mesmo, sabe? É ir liberando mesmo essas mágoas, esses sentimentos e agradecer o que é a vida. Porque se você está aqui me ouvindo, compartilhando isso com a gente, obrigada por compartilhar. É porque você está em vida. Então, se você está em vida, assim, hoje sou grata e vejo como somos parecidas. Olha lá, e às vezes acaba repetindo a mesma coisa, né? E repete mesmo. Vamos lá para afirmação de poder. O perdão me liberta e me alinha ao amor de Deus. Eu escolho perdoar e viver em paz e plenitude. Então aqui, ó, anote isso daí. O perdão me liberta e me alinha ao amor de Deus. Eu escolho, a gente vai colocar assim, ó. Eu escolho me perdoar. Então se perdoa, se libera disso. Libera, deixa essa mágoa, deixa essa sensação, deixa essa procrastinação sair, libera ela, chega, sabe? Libera mesmo. Eu escolho me perdoar e viver em paz e plenitude. É isso, a gente tem que decretar. E aí o que a gente pode fazer hoje? Faça algo simples, algo que traz para você essa sensação de bem-estar, sabe? De libertação, de liberdade mesmo. Sabe assim, respirar fundo, chega, acabou. E o versículo: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mateus 6,14. Gente, então é esse. Marina, maravilhosa, bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda. Tenho orgulho dela e feliz em honrar ela. É uma libertação muito profunda, sou mais feliz e leve, com certeza, tenho total certeza disso. Então, que fique hoje essa lição, que fique hoje essa mensagem, né? O poder do perdão. E o perdão a gente sabe que ele começa dentro da gente, então é de dentro. Então tudo que a gente quer é de dentro para fora. Então chegou o momento aí de hoje de fazer uma reflexão e sim, e liberar, libera essas sensações, seja mágoa, ressentimento, medo, rejeição, né? Porque alguma live muito especial. Obrigada, Suzana. Então é isso. Então hoje vai ser o dia. Bom dia, Bruna! Olha, gente, vou contar pra vocês um segredo, viu? 2 pessoas que entraram aqui. Fabiana, meu amor, bom dia. Aqui, que é a Bruna, Alquimia do Sorriso, e a Marina. São 2 pessoas, 2 dentistas, assim, incríveis. Qualquer dia eu vou fazer uma live com elas pra gente poder contar aqui um pouquinho como que eu conheci e o processo que elas estão me ajudando assim maravilhosamente. Amo demais essas 2 pessoas muito especiais na minha vida. E todos vocês também que estão aqui me acompanhando nessa mensagem. Então seguimos hoje aí com essa mensagem de se liberar. Libera essas emoções. Ah, você é linda também, Marina, é demais. Vocês são incríveis. Então hoje é o dia de liberar, tá? Libera mesmo, para um pouquinho, porque às vezes é isso que está aí dentro que está impedindo a gente de ter uma atitude, de tomar uma ação, de fazer algo diferente. Então libera, porque essas mágoas, isso que a gente guarda dentro da gente é uma prisão mental. Então chegou o dia hoje, 13 de agosto, o dia de liberar esses sentimentos que estão aí, hein? Então depois vocês me contem como foi. Gente, então a mensagem é essa de hoje e um beijo com muito amor, amo vocês, vejo vocês, honro a história de cada um. Muita gratidão por estar aqui, que o dia de vocês hoje seja um dia muito iluminado, um dia grandioso, tá bom?
Um beijão com muito amor. Tchau, tchau.